Então, sejam todos bem-vindos, os que vão ver essa aula agora, os que vão ver depois. Esse é o projeto Lacato nas Férias. Quem já conhece, me conhece há mais tempo, sabe que esse projeto já eu realizo há 2 anos, sempre no intervalo das férias, entre janeiro e julho. É o período que geralmente eu reservo para esse projeto, e aí eu acabo selecionando temas que eu percebo que têm circulado com maior precisão nos espaços que eu transito. E agora o tema escolhido foi o tema dos 4 conceitos fundamentais em psicanálise. Na aula de hoje nós vamos falar sobre inconsciente e depois seguiremos a proposta do Lacan. De pronto, eu vou usar 2 seminários como referência teórica para nosso encontro de hoje. A ideia desse momento é que vocês interajam. Então, se puderem, abram os microfones, perguntem, falem, digam o que acham. É bem importante que o sentido desses encontros seja, sobretudo, a interação. Então, eu vou usar o seminário 5, mais precisamente o capítulo 18 do seminário 5 para quem tiver, capítulo 18 do seminário 5 e vou usar, obviamente, o seminário 11, o capítulo 2 do seminário 11 do Lacan, que, consequentemente, carrega o tema do Lacato nas férias, né? Os 4 conceitos fundamentais em psicanálise. Então, essas 4 aulas vão ser baseadas nesse seminário 11. Eu vou usar apenas uma referência do seminário 5. De pronto, para início de conversa, nós precisamos lembrar que o inconsciente lacaniano não é o inconsciente freudiano. Isso é algo que precisa estar como um mantra diante de nós, nos nossos estudos, e no na nossa operação analítica. O inconsciente lacaniano não é o inconsciente freudiano. O título do capítulo, curiosamente, que Lacan dá nesse seminário 11, é O Inconsciente Freudiano e o Nosso. Então, de pronto, Lacan já deixa claro que o inconsciente dele não é o inconsciente do Freud. Né? Fazendo uma breve recapitulação, o inconsciente freudiano faz parte da tríplice divisão do aparelho psíquico, dividido em consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, em Freud, o inconsciente é uma parte do aparelho psíquico. Ele considera, na primeira tópica, a parte mais maior, a parte mais extensa e a parte mais submersa na leitura do iceberg. E o inconsciente freudiano ele se manifesta por vias que nos são conhecidas, sendo elas os sonhos, os xistes, os atos falhos e o sintoma. Então, o inconsciente freudiano é o inconsciente que se manifesta através daquilo que o Garcia Rosa vai chamar de fenômenos lacunares. Eu acho essa expressão bem interessante para quem estuda Freud, e eu diria para vocês anotarem. Garcia Rosa chama fenômenos lacunares as vias de manifestação do inconsciente freudiano. O xiste, o sonho, o ato falho e o sintoma. O Garcia Rosa chama esses aspectos de fenômenos lacunares. E aí, obviamente, o Lacan ele vai fazer um comentário nesse capítulo 2 sobre o inconsciente freudiano e o nosso, dizendo que o inconsciente ele já existia antes de Freud. Na filosofia, né, na filosofia socrática, aristotélica, o inconsciente como lugar das figuras sombrias da noite. Mas aí tem uma coisa muito interessante que é quando Lacan começa a tomar e a escavar aquilo que é muito dele. Ele diz, ó,
o inconsciente freudiano não é o lugar dos terrores noturnos. Estão ensinando o inconsciente freudiano errado. Nesse capítulo 2, o Lacan faz esse comentário. E aí é quando ele vai e faz a sua famosa elaboração. Eu vou tentar marcar essa lógica da diferença entre Freud e Lacan para vocês entenderem o que é o inconsciente lacaniano. Enquanto para Freud, o inconsciente faz parte da tríplice divisão do aparelho psíquico, o inconsciente para Lacan é estruturado como uma linguagem. É um axioma lacaniano que aparece ao longo de todo o ensino dele e que ele trabalha bastante nesse capítulo 2 do seminário 11 e que erroneamente também é compreendido e ensinado por aí afora. Quando a gente fala do inconsciente, que é estruturado como uma linguagem, a gente precisa lembrar, sobretudo, que o inconsciente, e o Lacan vai dizer disso nesse capítulo 2, que o inconsciente obedece às leis da linguagem. O inconsciente lacaniano obedece às leis da linguagem. De uma forma muito simples, é um jeito bonito de dizer que se você escutar em análise uma pessoa do Maranhão, você vai escutar as leis da linguagem predominantes no Maranhão. Se você escutar uma pessoa do Sul, você vai escutar as leis da linguagem predominantes no Sul. Isso eu falo de gírias, de modos de dizer a mesma coisa de várias formas. Então, o inconsciente lacaniano é, sobretudo, aquele que obedece às leis da linguagem. E aí nós precisamos intrinsecamente fazer uma interface com a linguística e a linguagem, que o Lacan vai se servir dela bastante, e a gente precisa recorrer a isso, não temos como fugir. Mas eu trago uma citação desse capítulo 2 em que o Lacan vai dizer o seguinte: o inconsciente freudiano nada tem a ver com as formas ditas do inconsciente que o precederam, mesmo aos que o acompanhavam, mesmo aos que o cercam ainda. Abram para compreender o que quero dizer. O dicionário de Lalande. O inconsciente de Freud não é de modo algum o inconsciente romântico da criação imaginante. Não é o lugar das divindades da noite, que era o que eu lhes dizia ainda há pouco. O Lacan, como sempre revolucionário, está dizendo que o que os freudianos dizem do inconsciente não é o inconsciente freudiano. Claramente o Lacan está nos dizendo isso. Isso que vocês veem por aí, que os pós-freudianos dizem, que a Klein, que o Winnicott, que o Bion, que o quem quer que seja diz, não é o inconsciente freudiano. Então é importante a gente. Quem confunde o inconsciente freudiano com o lacaniano nem entendeu o inconsciente freudiano ainda. Então é importante que, para compreender, não necessariamente que para compreender uma coisa precisa compreender outra. É uma outra coisa que eu tento desmistificar também nos encontros que eu proponho. Você não precisa entender Freud para entender Lacan. Não precisa, o caminho não é esse. Né? Até porque o Lacan se propõe a pensar de um jeito diferente do Freud, ainda que ele o revisite. Diego, Boa noite. boa noite. É, eu entendo que você está falando de distinções de psicanálise, não é isso? E aí, isso que você está trazendo, quando você cita os Winnicottianos, né, Klein, etc., etc., de acordo com Lacan, como você está colocando, e aquilo ali não seria o inconsciente freudiano. É, no caso, você, de alguma forma, está trazendo aí que existem vários tipos de psicanálise, mas você não está dizendo que existe vários tipos de inconsciente, Várias compreensões para o inconsciente. certo? Não, acho que
Tava pensando, pensa um pouco com isso que você trouxe também, e aí seria essa ideia que vem, né? Acho que Sim, essas distinções também. sim. Várias compreensões de inconscientes, consequentemente, várias formas de tratamentos ao inconsciente, né? Então, é importante fazer essa divisão para a gente. Até mesmo o inconsciente lacaniano não é o freudiano. É isso que ele está dizendo. Que o inconsciente freudiano não é isso que os pós-freudianos fizeram e nem é isso que ele está fazendo. Acho que era esse ponto. Eu acho que ficou faltando. Acho que tanto da minha colocação e tanto de ouvir isso de você, porque aí eu fiquei com essa dúvida. Sim, Que o Lacan ele acaba colocando a psicanálise dele, ou a compreensão dele do inconsciente no mesmo patamar de Winnicott, Bion, Klein, próprio Freud também. sim, sim. Por isso que é importante essa divisão, que alguns vão chamar de desambiguação, né? Que é esse desambiguar Freud e Lacan, porque o inconsciente lacaniano não é o inconsciente freudiano. É isso que ele está dizendo. Tal qual o inconsciente de Winnicott, de Klein, de Bion, de Ferenczi, dessa galera toda, não é o inconsciente freudiano. É uma ideia, uma construção que eles fazem, do próprio Jung, que rompe com Freud, né? Então, que fique claro isso para início de conversa. No seminário 11 ainda, o Lacan vai dizer uma coisa muito interessante, e eu quero trazer para cá, na ordem de uma coisa cara. Ele vai dizer que o inconsciente é um conceito dinâmico. Então, se é um conceito dinâmico, é um conceito que se articula. Então, nós não vamos encontrar uma definição estática na obra de Lacan sobre o inconsciente, porque é um inconsciente dinâmico. Pelo inconsciente seguir as leis da linguagem, consequentemente, ele continua vivo, porque não existe inconsciente de alguém morto. O inconsciente, ele opera de acordo com as leis da linguagem. E aí, para tentar contribuir com a compreensão de vocês ainda, é, quando a gente pensa no inconsciente freudiano, nós precisamos automaticamente, isso o próprio Freud faz, recorre a isso várias vezes, e o Garcia Rosa vai dizer que esse conceito é a pedra angular da psicanálise freudiana, que é o conceito de recalque. Então, no inconsciente freudiano, o recalque é predominante. É quase que sinônimo, inconsciente e recalque. E aí nós vamos avançar um pouco para poder entender a proposta do nosso encontro, que é o inconsciente lacaniano. Nos anos de 1900, o Freud publica o texto Interpretação dos Sonhos, conhecido por todos nós, lidos pela minoria de nós, né, e mal interpretado por quase nós todos que vivemos e existimos na psicanálise. Dois conceitos se saltam na compreensão do Lacan acerca da interpretação dos sonhos. Eu vou abrir aqui a sala, ou melhor, o quadro, e aí vocês deixem o mouse estabilizado. Nós já temos esse combinado desde o ano passado, que aí eu consigo usar tranquilamente. Que eu quero construir aqui um grafo com vocês. Desse texto, Interpretação dos Sonhos, de Freud, dos sonhos de 1900. O Lacan, ele extrai duas expressões presentes nesse texto. A primeira é condensação e a segunda é deslocamento. Duas expressões presentes no texto Interpretação dos Sonhos do Freud.
Deslocamento interpretação e deslocamento. Lembrando que a condensação tem a ver com a conversão e a criação, e o deslocamento tem a ver com a significação dos afetos, na lógica freudiana. E o Lacan extrai isso do texto do Freud na intenção de, consequentemente, e aí a gente precisa ir ter acesso a toda a história da psicanálise lacaniana. E vocês vão perceber, quem está chegando agora no ensino do Lacan, que nós não vamos ter como nos livrar da linguística, porque a linguística é o recurso que o Lacan usa para compreender o funcionamento do inconsciente e sobre ele operar. E aí o Lacan percebe que isso é freudiano, a condensação e o deslocamento. E aí ele faz uma substituição da condensação e do deslocamento para dois conceitos que agora sim são linguísticos ainda. Os dois conceitos são chamados de metáfora e metonímia. Então, Lacan substitui condensação por metáfora e deslocamento por metonímia. E aí eu quero ensinar um macete que eu gosto de fazer nos meus estudos pessoais. Todas as vezes que vocês verem o conceito de metáfora em Lacan, vocês vão associar a metáfora à substituição. E todas as vezes que vocês verem o conceito de metonímia em Lacan, você associará ao conceito de combinação. Então, metáfora é a mesma coisa que substituição, metonímia é a mesma coisa que combinação. E aqui já existem duas chaves possíveis de leitura para os conceitos lacanianos. Lacan substitui condensação por metáfora, deslocamento por metonímia. Esses conceitos aqui, né, que são metáfora e metonímia, só para vocês terem o referencial teórico disso, ele retira de um teórico da linguística chamado Roman Jacobson, que é um linguista. Então, esses conceitos aqui, de metáfora e metonímia, são conceitos do Jacobson. Esses conceitos de cima são conceitos do Freud. Então, condensação e deslocamento freudiano, metáfora e metonímia, Roman Jacobson. Mas aí o Lacan não se contenta com isso. E aí ele faz uma outra substituição, que aí nós vamos chegar ao que nos interessa para compreender o conceito de inconsciente lacaniano. Ele acaba substituindo metáfora por significado, significado, e o conceito de metonímia por significante. E esses dois conceitos provêm também da linguística, agora de um linguista mais conhecido, que é o Ferdinand de Saussure. Então, esses dois conceitos, significado e significante, são conceitos sussirianos. Condensação e deslocamento, Freud; metáfora e metonímia, Jacobson; significado e significante, o Fernando de Saussure. Então, são referências de onde o Lacan retira esses em ambos os conceitos.
Só que aí o Lacan faz uma outra substituição. Eu daria tudo para que a gente tivesse numa sala presencial e eu escutasse vocês se queixando do quanto, do quanto o Lacan faz substituições. Eu acho que tem alguém, Natália, você está com o mouse mexendo na sala. Deixa eu tentar reajustar aqui. Se vocês ficarem mexendo o mouse, aí o quadro vai junto. Vocês conseguem ver o quadro? Todo mundo consegue? O que eu escrevi? Me digam aí. Ah, Humberto, tá bem pequeno o quadro. Eu consigo ver lá Ficou no bem, fundo. ficou bem Tá. pequeno. Dá Deixa... para dar zoom também. Pronto. Vocês podem dar zoom no dispositivo de vocês. Tem um quadrozinho aqui do lado, você dá zoom. É só clicar no zoom e vocês conseguem ver. Me digam aí se funciona. Foi. Foi? Ótimo. E aí, como eu dizia, eu daria tudo para estar numa sala e escutar a reclamação de vocês que tanta substituição é essa. Mas é o Lacan, né? Sejam bem-vindos ao Lacan. E aí ele faz uma outra substituição. E essa substituição ele vai chamar de matema do inconsciente. Isso ao longo de todo o ensino, no seminário 11 isso aparece, mas isso vai se desdobrando ao longo de todo o ensino dele, e esses símbolos eles vão servir para montar os matemas lacanianos. Ele substitui condensação por metáfora, metáfora por significado, e ele substitui significado por S1 e substitui significante por S2. E aqui ele coloca um símbolo de mais e menos, que é o mesmo símbolo que está na metáfora, no matema da fantasia, e ele vai dizer que esse é o matema do inconsciente lacaniano. S1 e S2. S1 significa significante mestre, e S2 significa saber. Exatamente o funcionamento do inconsciente lacaniano. Então, o inconsciente lacaniano, ele tem essa estrutura de S1 e S2. E aí, no seminário 5, né, e aí eu volto um pouco no tempo do ensino do Lacan, existe uma afirmativa lacaniana que, para mim, é muito cara aos casos clínicos. Eu falo muito disso na supervisão, que é para que uma análise aconteça, e aí é uma afirmativa lacaniana, é necessário, no mínimo, dois pares de significantes. Para que uma análise aconteça, é necessário, no mínimo, dois pares de significantes, ou seja, é preciso que haja essa estrutura aqui. Para que uma análise aconteça, é preciso que, no mínimo, exista significante, significante, significante e significante. Mas, trocando em miúdos, né? Eu fiz esse grafo para tentar representar para vocês alguma coisa, mas, sobretudo, para dizer que o que é o inconsciente lacaniano, então, Humberto? Né? Trocando em miúdos, deixando de tanta enrolagem. O inconsciente lacaniano é isso tudo, né? Mas, sobretudo, o inconsciente lacaniano ele tem a estrutura da linguagem. E o que é muito importante nós lembrarmos, o inconsciente que é estruturado como uma linguagem não quer dizer que o inconsciente é uma linguagem. Existe uma diferença nessas duas afirmativas. Ele é estruturado como, mas ele não é uma linguagem. O inconsciente só é
quando ele é falado pelo sujeito, né? Diferentemente da proposta freudiana, que o inconsciente está lá, para Lacan, e aí isso gera muitas controvérsias, mas é a proposta de Lacan, e consequentemente acredita nisso quem quer. O inconsciente lacaniano só existe na relação analítica. Então, ele só se articula na relação com o analista. Ah, Humberto, mas teve um sonho. Eu estava numa mesa de bar e aí um amigo meu disse uma coisa e eu comecei a chorar. Eu estava na fila do supermercado e, sei lá, lembrei da minha mãe que não tinha dinheiro e agora eu tenho. E aí eu comecei a me sentir mal e fui para casa. Isso é o inconsciente, né? É o inconsciente porque você está dizendo agora. Mas enquanto tal, é sua vida, a coisa acontecendo, né? No Freud, nós temos uma explicação para isso. É o inconsciente, é uma operação. Tá ali na mesa de bar e joga uma brincadeira. Ai, kkk, não sei o quê, queria ficar com fulano, mas não quero. É brincadeira. Ah, isso é um xiste, né? Pro Lacan, não. E é aqui onde eu volto ao seminário 5 para fazer uso do, particularmente, esse capítulo, para mim, é o mais caro do seminário 5, que é o capítulo 18. E aí eu tomo um parágrafo, que eu gosto muito desse parágrafo do seminário 5, né, do capítulo 18, em que o Lacan vai dizer assim. Mas deixa eu ver o que eu digo disso. Por isso que escutamos é como se diz, nem tanto o que foi dito. Exato. Tem uma coisa, Diego, que eu acho muito cara na psicanálise lacaniana, e eu acho que isso não existe em nenhuma outra psicanálise, né? Me perdoem quem vem de outras áreas, quem vem de outras psicanálises, é só o meu jeito de pensar. Uma coisa que para mim é muito cara na psicanálise lacaniana, que é nós não escutamos, não nos interessa o fato, nos interessa o que é dito sobre o fato. Não me interessa se a pessoa terminou, não terminou, tá doente, não tá. Obviamente que tem o rolê da famosa empatia, né? Então a gente se preocupa. Ah, não me interessa se a pessoa tá com isso, tá com aquilo. Me interessa se ela disser sobre isso. Ah, então, será que essa pessoa, né? Eu falo muito isso em supervisão. Ah, essa pessoa, eu acho que ela está sofrendo. E aí eu brinco com os analistas com um tom de um pouco rude, às vezes, mas na intenção de defender isso que o Lacan nos ensinou de uma forma tão cara. Não, Humberto, eu acho que ela é assim por causa do pai. Não, você não acha. Ela disse isso? Não, não disse. Você perguntou? Não perguntei. Por que você está achando? Quando toda frase começa com eu acho, né, tem mais de você do que da pessoa. Então, sobretudo, aquilo que o paciente tem a nos dizer, não tem que ficar semidito. O papel do analista, na maioria dos casos, eu tenho percebido hoje mais do que nunca, o papel do analista muitas vezes é ensinar a pessoa a falar das próprias emoções. É o mínimo. Cada dia eu tenho percebido isso no consultório, mas também no espaço de supervisão. A galera chega sem saber falar. A gente pede para o paciente, fale aí da sua vida. Não sei o que dizer. Não, eu vim aqui porque eu te procurei que eu estou com ansiedade. O que é ansiedade? Não sei. Ah, eu estou com dor. Dor aonde? Não, porque minha mãe disse isso. Isso o quê? Então, assim, eu sempre falo dessa professora que ela marcou. Era uma professora de estatística na faculdade em 2017. E aí ela era professora do curso de estatística, do curso de estatística, direito, engenharia. Consequentemente, ela lidava com muitos alunos homens. E aí chegou na sala de psicologia da época, a minha turma, metade da turma eram
meninas que eram paparicadas pelos próprios pais, uma pequena minoria era a comunidade LGBT, que ia fazer psicologia para se curar, e a outra tanta gente que não se definia de nenhuma forma. E aí teve uma das alunas que a gente estava tendo aula de moda média e mediana, e aí a menina disse assim, professor, eu acho que a moda parece com a mediana. A professora lá da frente, lá de perto do quadro, ela respondeu a menina na frente de todo mundo. Não acha nada, faz. E eu adaptaria isso para dizer aos analistas lacanianos. Não acha sobre a vida do teu paciente. Pergunta. O papel do analista lacaniano é possibilitar ao sujeito que ele diga dele mesmo. Sobretudo, e acho que essa citação do Lacan, que eu vou trazer agora, ela faz todo sentido com isso que eu estou dizendo. A citação está na página 334 do capítulo 18 no seminário 5. E o Lacan diz assim: a situação está longe de ser parecida com essa para nós. Hoje em dia, o sujeito já chega à análise com a ideia de que a maturação da personalidade, dos instintos, da relação de objeto é uma realidade já organizada e normatizada, da qual o analista representa o padrão. Eu acho super atual essa citação lacaniana. Ele está dizendo que hoje existe uma idealização de pessoa perfeita, de ser humano perfeito, e o analista representa isso para o analisante. Eu vou ao meu analista, né? É muito costume dizer. Esses dias eu adoro os memes de Instagram. Aí um meme dizia assim: é bom que você é psicólogo e não se estressa, né? E tem um bonequinho olhando assim, de rabo de olho. Tentando dizer que não era. Então, tem uma idealização. As pessoas já chegam hoje na análise com essa ideia de maturidade, né? Quem nunca teve um paciente que chegou dizendo que queria alcançar a sua melhor versão, que atira a primeira pedra? Já receberam por aí? Que eu já recebi vários. Eu te procurei porque eu quero alcançar a minha melhor versão. Tá, e qual é o parâmetro para isso? Não tenho. Ora, como assim? E o Lacan segue. O analista aparece diante dele como um detentor dos caminhos e segredos do que se apresenta de imediato como uma rede de relações, se não todas conhecidas pelo sujeito, pelo menos chegando a ele em suas linhas gerais. Ele tem a ideia de que são concebíveis interrupções em seu desenvolvimento, de que um progresso deve ser realizado. Em suma, há todo um fundo concernente à normatização de sua pessoa e de seus instintos. Insiram nessa categoria tudo o que vocês quiserem. Tudo isso implica que o analista, quando intervém numa posição de julgamento, de sanção. Há uma palavra ainda mais exata que indicaremos mais tarde, o que confere um alcance completamente diferente à sua interpretação. Eu já escutei casos também já me aconteceu na clínica, de supervisionandos que chegam se queixando dos pacientes que o analista faz uma interpretação e aí o analisante diz que o analista está errado. Já chegou algo por aí? Assim? Porque por aqui já. Né? Ai, você está equivocado, não é assim. Você não está sentindo o que eu estou sentindo. Né? E aí depois, semanas depois, o paciente volta. Então eu fiquei pensando no que você estava dizendo, eu disse que não, mas eu acho que é. Né? Isso acontece bastante no consultório. Mas voltando ao eixo da proposta do nosso encontro de hoje, quando a gente pensa o inconsciente lacaniano, nós pensamos sobretudo numa articulação discursiva. E aí eu quero sugerir, né, e pedir que vocês guardem uma expressão muito cara na psicanálise lacaniana. O inconsciente lacaniano, deixa eu só escrever aqui.
é relacional. Isso aqui é muito caro para a psicanálise de Lacan. O inconsciente lacaniano é um inconsciente relacional. Ou seja, é o inconsciente que se articulará, e aqui é importante a gente pensar a diferença de dois termos: manifestação, e certamente vocês já ouviram, e certamente eu já falei também. Manifestação e articulação. O inconsciente freudiano se manifesta, o inconsciente lacaniano se articula. Essa é uma das principais diferenças entre o inconsciente de Freud e o de Lacan. Não há articulação inconsciente na relação transferencial com o analista se o analista não operar. Então, o inconsciente lacaniano é, sobretudo, fruto da operação do analista. Por isso que ninguém se analisa sozinho. Não existe autoanálise. Por isso que não é normal com muitas aspas, um analista que fique em silêncio durante toda a sessão. O analista lacaniano é aquele que opera, é aquele que participa da sessão, é aquele que se entrelaça ao discurso do sujeito. Não, porque eu fui no final de semana, comi um hambúrguer e foi. Como é que foi? Foi com quem? Como foi que você se sentiu? O analista lacaniano é sobretudo esse que participa, porque o inconsciente lacaniano não é sem a participação do analista. Se o analista não participa, e aí é isso que eu vejo muitas vezes, ainda hoje, nas supervisões, nos encontros, nós esperamos que o paciente ele chegue numa elaboração, que o paciente faça isso e isso. Se o analista não operar, se o analista não participar, e aqui tem um segredo lacaniano que é muito caro, muito caro. Enquanto o analisante ele entra, né, e aí vale lembrar que o sujeito suposto saber, ele não está do lado do analista. Isso é muito importante. Para o Lacan, o sujeito suposto saber é uma atribuição feita do lado do analisante ao analista. O analista não é o sujeito suposto saber. Quem atribui essa suposição de saber ao analista é o analisante. Então, enquanto o analisante entra em cena com o seu sintoma, o analista entra em cena com o desejo do analista. É um outro conceito caríssimo lacaniano. Sem o conceito de desejo do analista, a gente não consegue entender como a análise acontece. E desejo do analista não é nada mais do que o desejo de que haja análise. E aí tem aquele rolê, né? Ah, você deseja o bem dos seus pacientes? Aí a gente, quando eu respondo, né? Geralmente eu já fui bem criticado por isso. Você deseja o bem dos seus pacientes? Não. Mas deseja o mal? Também não. O que você deseja, então? Que haja análise. Porque se houver análise, vai haver desejo e o paciente vai fazer por ele o que eu jamais vou poder fazer. Então, em muitos casos, é legal que você queira o bem do seu paciente, queira que ele cresça, que ele melhore, mas em muitos casos, querer que o bem do paciente não mude nada. É diferente de operar para que ele deseje, para que haja análise, porque se a única garantia que nós temos de quem está em análise é que quem está em análise vai fazer uma questão sobre a vida que está levando. Será que a vida que eu estou levando é uma vida que presta? Né? A querida Fernanda Torres aí nos ajudando a pensar. Será que a vida que eu estou levando é uma vida que presta? É isso que uma análise pode na vida do sujeito. É questionar-se se de fato é uma vida que está prestando a ele, não a nós.
Então, quando a gente pensa no inconsciente lacaniano, a gente precisa automaticamente pensar em três elementos. E aí é importante vocês guardarem isso em bloquinhos de notas, em anotações, no que quer que seja. A análise lacaniana, ela se compõe de três elementos: o objeto, o sujeito e a transferência. O objeto, que é o analista, o objeto A, o sujeito, que é o seu paciente, e a transferência, que é o que está entre vocês. E mais uma lembrança que é importante. A transferência, ela acontece do sujeito para o objeto. Não é o analista que tem transferência com o analisante. É o analisante que tem transferência com o analista. Enquanto o analisante entra com a transferência, o analista entra com o desejo do analista. De um lado, nós temos a transferência, do outro, nós temos o desejo do analista, que, por definição lacaniana, é o desejo de que haja análise. Diego, Eu queria voltar num ponto que você trouxe sobre essa ideia do sujeito suposto saber, né? Que é algo que está atribuído ao paciente porque supostamente é uma produção dele, né? Então, logo se atribui a ele e, de fato, no final das contas, a quem é que pertence esse saber. E aí você falou uma coisa assim que eu me lembrei isso em casos clínicos mesmos e que talvez a gente deixe até escapar, eu mesmo deixo escapar porque eu acabei de ter essa ideia agora com você falando, que é quando o paciente ele está ali falando, associando e trazendo umas questões e que eu vou me colocar nesse lugar, né? Que eu que já escuto aquela pessoa há tanto tempo, digamos assim, eu nunca tive aquela sacada que a pessoa teve, né? Que ela fala ali, ela diz uma coisa e ela se surpreende com aquilo que ela fala e eu muitas das vezes por dentro assim, nossa, eu pensei nisso. Eu falo comigo mesmo enquanto escuto, né? Nossa, nunca pensei nisso, de fato. Acho que faz todo sentido essa associação que ela fez, os significantes que ela puxou. Claro que ela não vai usar os termos técnicos que a gente tem, né? Mas do jeito que aquela pessoa ali conseguiu articular tudo aquilo. Eu acho isso, é, deixar escapar isso, eu acho que a gente perde também muita coisa nossa, né? Nesse sentido. É, de quando o paciente tem um insight ali que você mesmo se questiona, você deixou escapar, né? Mas se tudo bem, não é sobre a gente. sim, sem dúvida. Outra pessoa tinha levantado a mão, não, baixou, não sei se quer falar ainda. Roberta, você está sem áudio. Seu microfone está ligado, mas seu áudio não está saindo. Continua sem. Se você quiser digitar, caso não consiga, dá certo também. Tá bom. E uma outra coisa, né? Bem, você quer falar ainda, Diego? Tá. Eu trago uma outra citação para a gente avançar para uma parte final do nosso encontro de hoje, do seminário 11 do Lacan, que está no capítulo 2. E o Lacan vai dizer assim: se guardarem na mão essa estrutura inicial, vocês se contentarão de se livrar a tal ou tal aspecto parcial de que se trata no que concerne ao inconsciente, como, por exemplo, de que é o sujeito, enquanto alienado na sua história, no nível em que a síncope do discurso se conjuga com o seu desejo. Tentando traduzir isso que o Lacan está nos dizendo. O sujeito está alienado à sua história. Essa história que o teu paciente te conta na sessão é a ela que ele está alienado. Ele participou dessa história. A Maria Rita Kell tem uma
trecho de uma fala dela muito rica, em que ela diz que a psicanálise nos ensina que naquela situação traumática que nós vivemos, nela nós participamos. Ah, Humberto, mas como assim? Nós participamos inconscientemente. E só por isso, só porque o seu paciente participou daquilo que o fez sofrer, é que ele consegue refazer a própria história. Isso é muito caro à psicanálise lacaniana. Somente porque você participou daquilo que fez você sofrer, ainda que inconscientemente, é que você pode refazer a sua história. E aí tem uma chave de leitura que eu quero deixar para vocês, que aí eu não sei se alguns de vocês já se questionaram a respeito, mas eu acho isso muito caro, que é o seguinte. Vou abrir aqui de novo o quadro. Lembrando que o inconsciente para Freud, ele se manifesta através dos fenômenos lacunares. Lacunares. E quais são os fenômenos lacunares? Xiste, sonho, ato falho, sintoma. Isso aqui é o inconsciente freudiano, a forma como se manifesta. Freud. Para Lacan, isso vai mudar. A forma como o inconsciente se manifesta para Lacan é através da linguagem, mas não qualquer linguagem. E aí nós vamos nos valer daquilo que eu já disse para vocês, através de dois mecanismos, a metáfora e a metonímia. Metonímia. Vale lembrar uma coisa que também é uma chave de leitura que não vai dar tempo a gente aprofundar isso, mas eu deixo também como causa de estudos para vocês. Lacan coloca o sintoma do lado da metáfora e o desejo do lado da metonímia. E aqui tem ainda uma outra coisa mais cara na psicanálise, que está lá no seminário 5, que é um seminário que eu costumo indicar muito. Isso tudo aqui, que está em Freud, Lacan vai chamar de um jeito muito elegante de máscara do sintoma. Máscaras do sintoma. Xiste, você pode se perguntar, Humberto, mas e as coisas de Freud, como é que ficam em Lacan? Lacan vai chamar o xiste, o sonho e o ato falho de máscaras do sintoma, que é a via, né, pela qual o sujeito sintomaticamente acaba se expressando e colocando algo dele na análise. Mas os dois caminhos, eu diria, do inconsciente lacaniano, é a metáfora e a metonímia. Ah, Humberto, eu sonhei. Humberto, minha paciente sonhou com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que é o pai dela, não, não acha. Para Lacan, o sonho só significa alguma coisa se sobre ele for dito. Ah, Humberto, o paciente fez uma brincadeirinha, a gente caiu na risada. Qual foi o sentido disso? Ah, é porque foi um xiste. Não, não foi. Até porque o Lacan revisita esses conceitos lacanianos, esses conceitos freudianos, e o xiste para Lacan não é uma brincadeira, não é uma risada. O xiste para Lacan é uma surpresa. E isso ele deixa claro no cenário 5. O xiste é uma surpresa. Deixa eu ver o que a Roberta está dizendo. Gostaria de perguntar: na intervenção ou operação durante a sessão da análise permite o sujeito a escutar-se, elaborar ou aumenta a resistência dos mecanismos de defesa, pois o analista operando impacta a fala ou a conclusão daquele pensamento neurótico, digamos assim, essa quebra de raciocínio.
O Lacan no Lacan não fica se não continua essa ideia de mecanismos de defesa. E a fala do analista não se torna uma causa de resistência. Se- a fala do analista lacaniano precisa se tornar causa de desejo e não causa de resistência. Se está causando resistência, talvez seja um manejo que está inadequado. Aí precisa ser visto no caso a caso. Mas a fala do analista, a participação do analista na sessão, precisa ser causa de desejo, não causa de resistência. Esse link importante. Mas os mecanismos de defesa, eles são exclusivamente freudianos. O Lacan não sustenta isso, ele não fala de mecanismos de defesa do eu. Ele fala de outros termos que está lá no seminário um, ele vai chamar de eu ideal e ideal de eu, que são dois conceitos caríssimos em Lacan. Gente, é isso. Quero ouvir questões nesses minutinhos finais. A minha intenção é deixar muita ponta solta, né? Muita vontade de que vocês possam ir atrás, estudar, não se limitar a esse nosso encontro aqui, mas queria que vocês me dissessem se serviu para pensar, se ajudou de alguma forma, se só atrapalhou. Se só atrapalhou, já tem uma coisa acontecendo, né? Me contem, para eu pensar já o nosso encontro de amanhã, que vai ser sobre pulsão. É um outro conceito que tem muita confusão no campo, principalmente no campo lacaniano. A gente pensa pulsão como Freud pensava, e Lacan não pensa pulsão como Freud. Alguém? Clarice? Eu achei extremamente importante, que eu já tenho alguns grupos de estudo sobre com seminários de Lacan, e esses termos realmente estavam muito embaralhados, né, para mim. E dá uma limpada, né, uma clareada em coisas que a gente já está lendo há tempo, mas que ainda ficam, mas afinal de contas, o que é isso? Por que esses termos desse jeito? Então, é muito esclarecedor e é a base mesmo do entendimento, né? A gente tem que ter, primeiramente, a definição dessas terminologias para a gente poder entender o que está escrito naqueles seminários, né? Sim, excelente. Muito obrigada. Obrigado, Clarice. Inclusive, amanhã eu vou tentar. A gente tem pouco tempo, que é só uma hora, mas eu vou tentar associar que a gente não vai ter como avançar no conceito de pulsão sem o conceito de gozo. Então, para pensar pulsão, a gente precisa pensar gozo também. E é um outro conceito que tem, eu vou usar uma expressão nossa aqui, tem a molesta para o pessoal confundir gozo com prazer, com cópula, com orgasmo. E não é, né? Eu vou trazer essa ideia para vocês amanhã. Mais alguém quer falar? Tem a galera aqui falando, Renata, Raniele, Johanne, Marlindo, obrigado, gente. Então, vamos ficar por aqui. Quero aproveitar para convidar vocês para o curso de Introdução a Lacan, que começa, as inscrições vão até dia 31, até sexta, e as aulas começam no dia 5 de fevereiro. Nós vamos trilhar a construção lacaniana desses conceitos e tantos outros mais na íntegra, de uma forma mais demorada, com mais tempo. E quem quiser fazer inscrição, eu vou disponibilizar o link já já no grupo de novo, compartilhar com vocês. Vocês podem dar uma olhada, qualquer dúvida eu estou à disposição. E estão convidados a quem interessar. E em breve eu compartilho essa aula junto das demais. Eu vou deixar para compartilhar na sexta-feira, todas as aulas no meu canal no YouTube, numa playlist dos quatro conceitos fundamentais, tá bom? Então, sexta-feira, vocês encontram essa e as três outras próximas aulas no meu canal no YouTube. Um beijo para vocês, boa semana. Quem vem amanhã, até amanhã.